Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as respostas da prova de matemática do concurso do Banco do Brasil para escriturário, concurso que foi realizado agora em 2015. Sempre é bom lembrar, se você curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo, né? Se quiser se inscrever no canal, é só clicar aqui embaixo, ó, nesse link aqui, e se inscreve para se manter atualizado com as correções das provas de concursos. E, no mais, se tiver dúvidas quanto à solução das questões que eu vou apresentar, pode deixar seus comentários aqui embaixo nos comentários desse vídeo, beleza? Vamos começar então. Então, a primeira questão desse concurso dizia: observe a adição U mais EU é igual a UE. Sendo E e U dois algarismos não nulos e distintos, a soma E mais U é igual a quanto? Bom, então é bem tranquila essa questão. A gente tinha aqui dois algarismos, U e por essa representação, a gente pode perceber que E e U são números formados por um algarismo apenas. Então, U, né, representa um algarismo, E representa um outro algarismo. E esses números são não nulos, ou seja, são diferentes de zero, além de serem diferentes entre si. Isso nos deixa concluir que E e U vão ser números que vão estar dentro desse conjunto, vão ser um desses números aqui, né, de 1 até 9, porque tem que ser diferente de zero, e eles têm um algarismo. Beleza. Sabendo isso, para resolver essa questão, você tinha que saber as propriedades dos números, coisa bem simples que a gente lida no cotidiano. Então, se a gente pegar um número aqui, por exemplo, o número 28, todo número, né, o número vai ser formado por unidades, né, a ordem das unidades e também a ordem das dezenas, no caso do 28. Poderia ter centenas, milhar, milhão, né, e as outras ordens. Mas aqui nessa representação e nesse problema a gente tem algarismos que correspondem às unidades e algarismos que correspondem às dezenas. Cada um desses algarismos pode ter um valor absoluto e também um valor relativo. Então, se a gente pensar no valor absoluto, o 2 vale 2 e o 8 vale 8. Né? É o valor absoluto. Você olha o algarismo isoladamente. Agora, nesse número como um todo, esses algarismos vão ter valores relativos. Isso indica que o 2, na verdade, nesse número, não vale 2. Ele vale 2 vezes 10, ou seja, ele vale 20. Concorda? Não é 28? Então, o 2 vai valer 2 vezes 10, vai valer 20. Enquanto que o 8 das unidades vai continuar valendo 8. Então, esse número pode ser representado, 28, pode ser representado por 2 vezes 10 mais 8. Né? 20 mais 8, 28. Essa propriedade, né, de observar os valores relativos, poderia ser usada nessa continha. Né? Então, vamos lá. A gente tem U mais EU igual a UE. Se a gente traduzir isso, levando-se em consideração esses valores relativos dos números, a gente teria U, né, que está nas unidades, mais U, mais EU. O que seria o EU? É um número em que o E vai valer, na verdade, 10 vezes E, não é? Então, seria aqui como se fosse o 2, né? Não vale 2 vezes 10. O E vai valer 10 vezes E vezes 10, ou 10 vezes E, a mesma coisa. Né? Então, ele não vale E, ele vale 10 vezes E, mais o U. Isso vai ser igual a UE, ou seja, vai ser igual a 10U mais E. 10U mais E. Beleza? Entendeu? Então, eu só traduzi isso aqui para os valores relativos. Traduzindo, agora é só a gente resolver essa continha. Então, a gente vai ter 2U, U mais U, 2U, mais 10E mais U, igual a 10U mais E. Resolvendo aqui, 2U mais U, 3U, mais 10E, igual a 10U mais E. Passo o E para o lado de cá, se ele está somando, ele passa para cá diminuindo. Né? Passo 3U, que aqui está positivo, ele passa para o lado de cá, passa negativo. Então, vou ter 10E menos E igual a 10U menos 3U.
beleza? Aí, continuando aqui, 10e menos e dá 9e. Isso vai ser igual a 10u menos 3u, 10 menos 3, 7u. Então, eu tenho 9e igual a 3u. Se eu passar o u, que aqui está multiplicando para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Se eu passar o 9, que aqui está multiplicando para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter e dividido por u é igual a 7 dividido por 9. Então, a gente tem que e sobre u é igual a 7 nonos. Aqui a gente tem uma fração que é irredutível. Não tem como a gente simplificar essa fração, porque ela já está na sua forma mais simples. E como a gente sabe que os valores de e e u estão entre esses números aqui, vão ser números entre 1 e 9, com essa igualdade, a gente pode concluir que o e vale 7 e que o u vale 9. Se a gente não soubesse isso aqui, a gente não poderia chegar a essa conclusão. Porque se eu multiplicar tudo aqui por 2, eu teria, por exemplo, 14 sobre 18, poderia corresponder a e u. Mas a gente sabe que os valores de e e u estão dentro desse conjunto. Então, a gente sabe que o e vale 7 e que o u vale 9. Beleza? Aí a gente consegue achar o valor de e mais u, né? Se e vale 7 e u vale 9, e mais u é igual a 7 mais 9. Isso dá 16. Então, a resposta dessa questão era a letra D, que era 16. Beleza? Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários. Mas essa questão era bem tranquila, era só raciocinar mesmo, ok? Vamos passar, então, agora para a próxima questão. Vamos lá. Nessa questão, a gente tinha o número natural 2 elevado a 103 mais 2 elevado a 102 mais 2 elevado a 101 menos 2 elevado a 100 é divisível por quanto? Também tranquila essa questão. Então, a gente tinha 2 elevado a 103 mais 2 elevado a 102 mais 2 elevado a 101 menos 2 elevado a 100. A gente poderia aqui colocar o 2 elevado a 100, né, que tem aqui o menor expoente, em evidência. Se a gente colocar o 2 elevado a 100 em evidência, então eu coloco 2 elevado a 100, a gente vai ter 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 3. Por que que aqui ficou 2 elevado a 3? Porque quando eu tenho multiplicação de potências da mesma base, eu vou conservar a base, que é o 2, e somar os expoentes. Então, 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 100 mais 3, ou seja, 2 elevado a 103. Né? Então, quando a gente coloca em evidência, basta a gente subtrair esse numerador, esse expoente, por esse expoente. Ok? Então, vou ter 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 3, mais, aqui é a mesma coisa, 102 menos 100 dá 2, 2 elevado a 2, mais 101 menos 100 dá 1, mais 2 elevado a 1, menos 2 elevado a 0. Né? Então, 100 menos 100 dá 0. Resolvendo essas potências aqui, a gente vai ter 2 elevado a 100 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, mais 2 vezes 2, 4, mais 2 elevado a 1 é 2, menos 2 elevado a 0, 1. Resolvendo a soma dentro do parênteses, vamos ter 2 elevado a 100 vezes 8 mais 4, 12, mais 2, 14, menos 1, 13. Então, esse número natural é igual a 2 elevado a 100 vezes 13. A partir dessa multiplicação, desse produto, a gente sabe alguns dos divisores desse número. Esse número é divisível por alguns números. Que números seriam esses? Esse número vai ser divisível por 13? Vai, né? Então, se eu dividir aqui por 13, eu vou cortar o 13 com 13 e eu vou ter um número inteiro, que vai ser 2 elevado a 100. Então, esse número é divisível por 13. Esse número é divisível também por potências de 2, sendo que o expoente vai variar de 0 até 100. Concorda? Então, se eu dividir aqui por qualquer potência de 2 em que o expoente vá até 100, de 0 a 100, ele vai gerar um resultado inteiro. Então, é divisível por 13, é divisível por 2 elevado a x e também vai ser divisível pelo produto de 2 elevado a x vezes 13. Né? Então, por exemplo,
é divisível por 2 elevado a 1 vezes 13, ou seja, é divisível por 26? Sim, porque se eu dividir aqui por 2 vezes 13, né, eu vou cortar o 13, vou cortar o 2, vai sobrar 2 elevado a 99. Concorda? Aqui, 2 elevado a 2 vezes 13, 52, é divisível. E assim por diante, com todos os expoentes até 100. Logo, a gente chega na resposta, né? Então, esse número é divisível por 2 vezes 13, é divisível por 26, por exemplo, que seria a resposta da letra E. Beleza? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Essa questão era bem tranquila, talvez seja a questão mais fácil dessa prova. Beleza? Vamos passar para a próxima questão, então. Essa próxima questão dizia: Aldo, Baldo e Caldo resolvem fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Aldo contribui com 12 bilhetes, Baldo com 15 bilhetes e Caldo com 9 bilhetes. Eles combinaram que, se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente à quantidade de bilhetes com que cada um contribuiu. O Caldo também fez uma aposta fora do bolão e, na data do sorteio, houve 2 bilhetes ganhadores. Eita sorte! Sendo um deles a aposta individual do Caldo e o outro um dos bilhetes do bolão. Isso é que é sorte, né? Qual é a razão? Quando fala razão, a gente pensa logo em divisão entre a quantia total que Caldo recebeu e a quantia que Baldo recebeu. Vamos lá, é um probleminha de proporcionalidade, é bem legal resolver esse tipo de problema. Então, o Aldo, o A, contribuiu com 12 bilhetes, o B, o Baldo, com 15 e o C, o Caldo, com 9 bilhetes. Sendo assim, o total de bilhetes do bolão foi 12 mais 15 mais 9, que dá 36. Sabendo quanto cada um contribuiu e o total de bilhetes, a gente chega à proporcionalidade de cada um, ou seja, quanto cada um contribuiu em relação ao total, só dividir um pelo outro. Então, o Aldo tem 12 bilhetes em um total de 36, 12 dividido por 36. Simplificando aqui por 12, né? Eu vou ter 12 por 12 dá 1, 36 por 12 dá 3. Então, quando ele for receber o prêmio, o Aldo vai receber 1/3 do prêmio. Por quê? Ele contribuiu com 1/3 de todos os bilhetes. Beleza? Para o B, a mesma coisa. Ele comprou 15 bilhetes em um total de 36. Então, 15 dividido por 36. Simplificando por 3, a gente vai ter 5 sobre 12. E o C, o Caldo, contribuiu com 9 bilhetes no total de 36. Dividindo tudo por 9, a gente vai ter 1/4. Então, cada um deles vai receber essas proporções em relação ao prêmio que for pago, né? Foram sorteados 2 bilhetes, né? Se a gente considerar que o prêmio da Mega Sena valia X, era de X, se eles sortearam 2 bilhetes, tinha 2 bilhetes sorteados, premiados, né? O prêmio para cada bilhete premiado foi de metade de X, concorda? Foi de X sobre 2, né? Se o prêmio era X, teve 2 ganhadores, cada um dos bilhetes premiados vai receber a metade do prêmio, vai receber X sobre 2, certo? Aí, quanto que o Caldo vai ganhar e quanto que o Baldo vai ganhar, né? Na aposta individual, o Caldo ganhou quanto? Ele ganhou sozinho. Ele ganhou, então, a metade do prêmio, X sobre 2. Só que o Caldo, além de ter feito a aposta individual, em que ele ganhou X dividido por 2, ele participou do bolão. E no bolão, ele contribuiu com 5/12, ou seja, ele vai ganhar 5/12 do prêmio que for pago para o bolão. A outra metade do prêmio, X sobre 2, uma metade foi paga para a aposta individual do Baldo. A outra metade, o outro X sobre 2, foi pago para o bolão, né? Então, o Caldo vai receber 1/4, né? O Caldo, C, contribuiu com 9 em 36, que dá 1/4. Então, ele vai receber 1/4 de X sobre 2, que foi o tanto pago
para o bolão. Estão entendendo o raciocínio? É a proporcionalidade do que ele contribuiu em relação ao tanto que foi pago para o bolão, x sobre 2. Então, aqui eu vou ter 1 vezes x e 4 vezes 2. 1 vezes x dá x, 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, o Caldo recebeu x sobre 2 da aposta individual dele, mais o tanto que ele ganhou no bolão, mais x sobre 8. Então, o tanto que ele recebeu é x sobre 2 mais x sobre 8. x sobre 2 mais x sobre 8. Tira o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8, vai ser 8. Né? Então, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes x, 4x. Então, 4x sobre 8 mais x sobre 8. Só tirei o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8. Aqui eu vou ter, então, 4x mais x dá 5x. E o denominador vai ser 8. Beleza? Então, eu tirei o mínimo, eu vou ter 4x sobre 8 mais x sobre 8 dá 5x sobre 8. Então, o Caldo recebeu, no total, 5x sobre 8. E o Baldo? O Baldo participou só do bolão. Ele não contribuiu com... ele não fez aposta individual. Né? Ele vai ganhar 5/12 do prêmio pago ao bolão, ou seja, 5/12 de x sobre 2. Né? Então, o Baldo vai ganhar 5/12 vezes x sobre 2, que foi o prêmio pago ao bolão. Então, ele vai ganhar 5x sobre 24. 5x sobre 24. Então, a gente já sabe o tanto que o Caldo ganhou e o tanto que o Baldo ganhou. O problema quer saber a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade que o Caldo ganhou e a quantidade que o Baldo ganhou. Ou seja, ele quer saber quanto que é 5x sobre 8 dividido por 5x sobre 24. Então, C sobre B é igual a 5x dividido por 8, tudo dividido por 5x sobre 24. Aqui, então, eu tenho divisão de frações. Como que divido frações? Conservo a primeira, 5x sobre 8, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 5x sobre 24? É 24 sobre 5x, né? Só invertir. O que estava no denominador vai para o numerador, o que estava no numerador vai para o denominador. Corto esse 5x com esse 5x, vai sobrar 24 sobre 8. 24 dividido por 8 dá 3. Né? Então, a resposta da questão, a razão, era igual a 3, resposta da letra E. Beleza? Dúvidas? Deixa nos comentários. Vamos tomar uma água agora e vamos passar para a próxima questão. Bom, essa questão dizia: Amanda e Belinha são amigas e possuem assinaturas de TV a cabo de empresas diferentes. A empresa de TV a cabo de Amanda dá descontos de 25% na compra dos ingressos de cinema de um shopping. Né? Então, quando ela vai comprar ingresso de cinema, ela tem desconto de 25%. Já a empresa de TV da Belinha dá desconto de 30% na compra de ingressos do mesmo cinema. O preço do ingresso de cinema sem desconto é de R$20. Em um passeio em família, Amanda compra 4 ingressos e Belinha compra 5 ingressos de cinema no shopping, ambas utilizando-se dos descontos oferecidos por suas respectivas empresas de TV a cabo. Quantos reais Belinha gasta a mais que Amanda na compra dos ingressos? Bom, então essa questão envolvia porcentagem. Já notei que nessa prova do Banco do Brasil tem muita porcentagem, vocês vão ver nas próximas questões. Deve ser uma característica desse concurso, né? Então, a Amanda, ela tinha um desconto de 25%, né? A empresa de TV de Amanda dá desconto de 25%. Se ela tinha o desconto de 25%, quanto que ela pagava? Ela pagava 75% do valor do ingresso. Por quê? Porque é o total, 100%, menos o desconto, menos 25%. 100 menos 25, 100 menos 25 dá 75%. Então, a Amanda pagava 75% do valor. Ela comprou 4 ingressos, né? E cada ingresso, então, custou 75% de
R$20, né? Então, vou ter 4 vezes 75% do preço de um ingresso. Então, aqui eu tenho 4 vezes 75% vezes 20, né? O que vai dar 3 vezes 20. Aqui eu só simplifiquei. 5 sobrou 3 vezes 20. Isso vai dar R$60. Já a Belinha, ela vai ter desconto de 30%. Ou seja, se ela tem um desconto de 30%, ela vai pagar 70%, concorda? Se ela ia pagar 100%, só que ela teve um desconto de 30%, então ela tem que pagar 70%. A Belinha comprou 5 ingressos, então eu vou ter 5 ingressos vezes o tanto que ela vai pagar, 70% do preço de cada ingresso, 70% de 20. Né? Então, eu vou ter 5 vezes 70 dividido por 100, 70% vezes 20. Isso vai dar, simplificando, né? Corta esse 0 com esse 0, corta esse 0 com esse 0. 5 vezes 7 vezes 2, isso vai dar R$70. Então, a Belinha pagou no total 70 e a Amanda pagou 60. Quanto que a Belinha gastou a mais que a Amanda? Ela gastou 70 menos 60, R$10 a mais. Né? Então, a resposta dessa questão era a letra A. Beleza, pessoal? Se tiver dúvidas, já sabe, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Vamos passar para a próxima questão. Essa questão dizia, em uma determinada agência bancária, para um cliente que chega entre 15 e 16 horas, a probabilidade de que o tempo de espera na fila para ser atendido seja menor ou igual a 15 minutos é de 80%, ou seja, é uma agência eficiente, né? Considerando que 4 clientes tenham chegado na agência entre 15 e 16 horas, qual que é a probabilidade de que exatamente 3 desses clientes esperem mais de 15 minutos na fila? Então, essa questão é de probabilidade, é outro tema, além de porcentagem, probabilidade também parece cair bastante nessa prova do Banco do Brasil. Vamos lá, então a gente tem a probabilidade de esperar menos de 15 minutos é de quanto? É de 80%. Certo? Ele diz aqui, probabilidade de ser atendido em tempo menor ou igual a 15 minutos, 80%. Se a probabilidade de ser atendido em menos de 15 minutos é de 80%, a probabilidade de esperar mais de 15 minutos é de 20%, não é? É 100 menos 80. 100 menos 80, 20%. Sabendo essa chance de esperar mais de 15 minutos, a gente já pode calcular qual que é a chance de 3 clientes serem atendidos em mais de 15 minutos ao mesmo tempo, não é? Então, a chance de 3 dos 4 clientes esperarem mais de 15 minutos é de 20%, ou seja, a chance do primeiro cliente esperar mais de 15 minutos, 20%, ou seja, vezes a chance do segundo cliente também esperar mais de 20 minutos, vezes a chance do terceiro cliente esperar mais de 15 minutos e, consequentemente, o quarto cliente vai esperar menos de 15 minutos. Por quê que aqui vai ser 80%? Porque ele quer saber a probabilidade de só 3 dos clientes esperarem mais de 15 minutos. Então, o quarto cliente vai necessariamente esperar menos de 15 minutos. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de probabilidades, 20% vezes 20% vezes 20% vezes 80%. Simplificando aqui, corta esse 0 com esse 0, 2 dividido por 10 dá 1/5. Então, vou ter 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. Aqui, simplificando, 0 com 0, 8 por 10 vai dar 4/5. Então, tem 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 4/5. Isso dá 4 sobre 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25, 125, vezes 5, 625. 4 sobre 625. Então, essa é a probabilidade de acontecer essa situação. O primeiro, o segundo e o terceiro cliente serem atendidos em mais de 15 minutos, demorar mais de 15 minutos, e o quarto ser atendido em menos de 15 minutos. Só que outras situações podem ocorrer. Que outras situações são essas? Pode ser que não seja o quarto cliente o que vai ser atendido em menos tempo. Pode ser que seja o
terceiro cliente. Nesse caso, então eu vou ter 20% de chance do primeiro cliente esperar mais de 15, vezes a chance do segundo cliente também esperar mais de 15 minutos, vezes a chance do terceiro cliente não esperar mais de 15 minutos, ou seja, esperar menos 80%, vezes a chance do quarto cliente esperar mais de 15 minutos, entendeu? Então aqui eu considerei que era o quarto cliente o que esperava menos de 15 minutos. Nessa segunda condição, era o terceiro cliente que esperava. Ou também poderia ser que fosse o segundo cliente o que iria esperar menos de 15 minutos. Ou então poderia ser que era o primeiro cliente que ia esperar menos de 15 minutos. Então você tinha que considerar essas quatro possibilidades: essa e essa. Então a probabilidade total era a soma dessas quatro possibilidades: 4 sobre 625 mais 4 sobre 625, mais 4 sobre 625, mais 4 sobre 625, ou 4 vezes 4 vezes 4 sobre 625, ou só multiplicar por 4, né? Você tinha que saber que tinha 4 formas de isso acontecer. Eu preferi fazer pela soma, mas poderia multiplicar, isso vai dar 16 sobre 625. 16 dividido por 625 dá 0,0256, não é? 0,0256 nada mais é do que 2,56%, né? Se tiver dúvidas, é só andar com a casa sempre com a vírgula duas casas para a direita para transformar essa fração em porcentagem, né? Como se estivesse multiplicando por 100, né? Então vou ter 2,56 dividido por 100 dá 2,56%, que dá esse resultado aqui. Então a resposta dessa questão era a letra B, beleza? Então nessas questões de probabilidade é importante vocês perceberem as diversas maneiras que as situações podem ocorrer. Então geralmente você vai calcular uma das maneiras, não é? E em seguida você vai multiplicar pelo número de possibilidades disso acontecer, beleza? Então tinha que considerar a chance de que cada um dos clientes tinha que esperar mais ou menos de 15 minutos, beleza? Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Vamos para a próxima questão. Essa questão era do sistema de amortização constante. Essa questão, ela inclusive caiu uma questão bem parecida com essa no Enem de 2015. Eu vou colocar o link da questão do Enem aqui para vocês. Quem quiser ver a questão do Enem, que é bem semelhante a essa, para treinar, só clicar no link, tá? Vamos ler a questão para ver do que se trata. O Arthur contraiu um financiamento para a compra de um apartamento, cujo valor à vista é de R$200 mil. No sistema de amortização constante. Você sabe o que é esse sistema de amortização constante? Esse sistema de amortização é o sistema que você vai pagando e o valor das prestações vai diminuindo, né, decrescente, com uma taxa de juros de 1% ao mês em um prazo de 20 anos. Né? Então, o apartamento custava 200 mil, a taxa de juros era de 1% ao mês, com um prazo de 20 anos. Para reduzir o valor a ser financiado, ele vai dar uma entrada de R$50 mil na data da assinatura do contrato. As prestações começam um mês após a assinatura do contrato e são compostas de quê? Da amortização, dos juros sobre o saldo devedor do mês anterior, né? Então, os juros de 1% vai incidir sobre o saldo devedor do mês anterior, por isso que o valor da parcela, da prestação, vai diminuindo. Mais o seguro especial no valor de R$ 75 mensais fixos no primeiro ano, mais a despesa administrativa mensal fixa no valor de R$ 25. A partir dessas informações, o valor em reais da segunda prestação prevista na planilha de amortização desse financiamento, desconsiderando qualquer outro tipo de reajuste no saldo devedor que não seja a taxa de juros do financiamento, é igual a quanto? Bom, então vamos resolver. O apartamento à vista custava 200 mil, né? Ia ser aplicado juros de 1% ao mês sobre o saldo devedor
e ele deveria ser pago em 20 anos. Ele deu entrada de 50 mil, o Arthur, né? Então, ficou faltando pagar, né, as parcelas que ele ia pagar durante os 20 anos, iam ter que totalizar 150 mil fora os juros, né? Então, porque ele deu entrada de 50 mil, 200 mil que era à vista, menos os 50 mil que ele pagou, falta 150 mil para pagar. Então, ele ia dividir 150 mil em 20 anos. Como os juros foi dado aqui em juros por mês, a gente tinha, para a gente calcular qual que vai ser a parcela que ele vai pagar, né? Ou seja, qual que vai ser o valor da amortização, né, que ele vai pagar por mês, a gente tinha que dividir esses 150 mil pelos meses que compõem 20 anos. 20 anos vezes 12 meses de cada ano dá 240 meses, né? Então, ele ia pagar 150 mil em 240 meses. Para a gente saber a taxa de amortização, o valor da prestação, era só dividir 150 mil pelo número de meses, pelos 240 meses. 150 mil dividido por 240 dá R$ 625. Então, a prestação fixa, a prestação de amortização, era de R$ 625. O valor que ele ia pagar por mês era de R$ 625, fora os juros sobre o saldo devedor e o seguro especial e a taxa de administração de R$ 25. Né? Então, se a gente pegar no primeiro mês, o que ele ia pagar? Ele ia pagar a amortização, R$ 625, mais os juros, 1% do saldo devedor, como era a primeira parcela que ele ia pagar, o saldo devedor era de 150 mil, mais o valor fixo de R$ 75, que ele tinha que pagar durante o primeiro ano, mais a taxa de administração, que era de R$ 25. Beleza? Mas o problema não quer saber o tanto que ele vai pagar no primeiro mês, ele quer saber o tanto que ele vai pagar no segundo mês, né? No segundo mês, vai ter a amortização de R$ 625, mais juros de 1% sobre o saldo devedor. O saldo devedor não vai ser mais 150 mil, vai ser 149.375. Por quê? Porque ele já pagou uma prestação, né? Então, ele já pagou os R$ 625. Então, no segundo mês, os juros vai incidir sobre 150 mil menos o tanto que ele já pagou, né? 150 mil menos 625. É importante você notar que o valor, né, do saldo devedor vai ser diminuído só pela taxa de amortização, não vai incluir o valor dos juros e essas taxas administrativas, não, tá? Então, sempre que você for calcular o saldo devedor, você vai pegar o valor do mês anterior e diminuir pelo valor da amortização. Então, 150 mil menos 625 dá 149.375. Então, os juros, 1% desse saldo devedor e as mesmas taxas, 75 e 25 reais. Então, no segundo mês ele ia pagar 625 mais 1% é 1 sobre 100, 1% de 149.375, que é o saldo devedor, mais R$ 75 mais R$ 25. Então, eu vou ter 625 mais 149.375 dividido por 100 dá 1.493,75. Mais 75 mais 25 dá 100. Somando isso tudo aqui, a gente ia chegar no valor de R$ 2.218,75. R$ 2.218,75. Então, o valor que ele ia pagar no segundo mês era esse, que correspondia à resposta da letra B. Beleza, pessoal? Conseguiu entender? Para praticar essa questão, vai na questão do Enem de 2015, que é bem parecida com essa. A diferença é que lá eles não pedem para calcular o valor da amortização, eles já dão o valor da amortização, né? Mas é bom para treinar, ok? Vamos passar para a próxima questão. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Essa questão dizia: um microempresário precisa aumentar seu capital de giro e resolve antecipar 5 cheques de R$ 10.000 cada um, todos com data de vencimento para dali a 3 meses. Então, ele tinha 5 cheques em mãos que ele ia poder receber 3 meses depois. Ele decidiu pegar esses cheques antes, né, esses 5 cheques.
O gerente do banco informa que ele terá exatamente 2 custos para realizar essa antecipação. O custo 1 é um desconto sobre o valor dos cheques a uma taxa de 4% ao mês. Esse desconto será diretamente proporcional ao valor dos cheques, ao tempo de antecipação e à taxa de descontos anunciados, ou seja, que ele vai calcular por juros simples, né? Um desconto simples, porque é tudo diretamente proporcional ao valor dos cheques, ou seja, capital, ao tempo e à taxa do desconto, né? Então aqui você usa aquele desconto é igual ao capital vezes o tempo vezes a taxa, né? E o custo 2, custos operacionais fixos de R$ 500 para antecipações de até R$100.000. Assim, comparando o valor de fato recebido pelo microempresário, ou seja, o valor com esses descontos aqui, e o valor a ser pago após 3 meses, ou seja, o valor total dos cheques, o valor mais próximo, então esse aqui é importante, o valor mais próximo, a gente não vai obter uma resposta idêntica aqui, a gente vai obter uma resposta próxima da taxa efetiva mensal cobrada pelo banco no regime de juros compostos é de quanto? Então, qual que é o valor total dos cheques? São 5 cheques de R$10.000 cada um. 5 vezes 10 mil, R$50.000. Então, o valor total dos cheques a ser pago depois dos 3 meses é de R$50.000. Só que ele recebeu esses R$50.000 quando ele pegou os 5 cheques? Não, ele recebeu menos, recebeu com desconto, né? O valor recebido para um cheque teve o desconto do montante, né? Vezes a taxa, que é de 4% ao mês, vezes o tempo, que é de 3 meses. Concorda? Por que eu estou usando essa fórmula aqui de multiplicação direta? Porque ele fala que o desconto é diretamente proporcional ao valor dos cheques, ao tempo e à taxa. Beleza? Então, desconto é igual ao montante vezes a taxa vezes o tempo. Para um cheque, o desconto é igual a 10.000, que é o montante, vezes a taxa 4% ao mês, vezes o tempo, 3 meses. 10.000 vezes 4% vezes 3. Isso vai dar, corta esses zeros com esses zeros, 100 vezes 12 dá R$1.200. Então, o valor que ele vai receber para um cheque é de 10.000 menos 1.200. O valor para um cheque, 10.000 menos o desconto de 1.200. Ele vai receber para cada um dos cheques R$8.800. Então, para os 5 cheques que ele pegou, ele vai receber 5 vezes 8.800 e ainda vai ter que subtrair esses R$500 de custos operacionais, né, fixos para as antecipações até R$100.000. Né, como o valor de antecipação era 50.000, vai ser cobrado R$500. E aqui não ia ser aplicado para cada cheque, porque era uma transação só. Beleza? Então, 5 vezes 8.800, que era o valor que ele ia receber para cada cheque, menos os R$500. Isso dá R$43.500. Então, ele ia receber hoje R$43.500 e daqui a 3 meses ele ia ter que devolver R$50.000. Quanto que aumentou aqui de 43.500 para R$50.000? Para a gente saber o tanto que aumentou, basta dividir 50.000 por 43.500. Se quisesse fazer uma regra de 3, também dava a mesma coisa, né? Considerando que esse aqui era 100%, esse aqui seria X. Né? Então, valor total dividido pelo valor recebido é 50.000 dividido por 43.500, isso dá 1,149. Então, esse aqui é o valor que aumentou. Então, corresponde aos juros, né, ao montante, mais os juros aplicados, mais o desconto que foi feito, né, nesses 3 meses. Se a gente olhar aqui na tabela, esse valor aqui de 3 meses é representado por esse x ao cubo. O valor mais próximo nessa tabela é esse aqui, ó, 1,148, né? Porque considera aqui os 3 meses. Só que ele quer saber a taxa efetiva mensal. Ele não quer saber o valor dos 3 meses. Ele quer saber o valor dos juros em um mês, né? Então você tinha que pegar o valor de x correspondente a esse x ao cubo.
Se o valor que você achou era 1,149, o mais próximo era 1,148, e ele fala aqui o valor mais próximo, por isso a gente pode fazer esse raciocínio. O valor de x era 1,047. Então, os juros, a taxa efetiva mensal de juros foi de 4,7%. Por quê? 1,047, que é o total, o montante mais os juros, menos o montante, menos 1, vai dar 0,047. Isso dá, ando com a vírgula duas casas para a direita, 1, 2, 4,7%, né? 4,7 dividido por 100, se você dividir por 100, vai chegar nesse mesmo resultado. Beleza? Então, a resposta dessa questão era a letra C, 4,7%. Problema envolvendo juros. Também parece cair bastante nas provas do Banco do Brasil, pelo menos é o que eu tenho observado nessa prova que vai ter mais questão envolvendo juros, né? Então, porcentagem, probabilidade e juros são os temas recorrentes dessa prova. Dúvidas? Deixa nos comentários. Vamos passar para a próxima questão. Um grupo de analistas financeiros composto por 3 especialistas, X, Y e Z, possui as seguintes características. X e Y decidem corretamente com probabilidade de 80%. E Z decide corretamente em metade das vezes. Como as decisões são tomadas pela maioria, a probabilidade de o grupo tomar uma decisão correta é de quanto? Então, mais uma questão de probabilidade. Questão de probabilidade, assim como a outra, a gente tem que considerar todas as maneiras possíveis de atender a condição proposta. Qual é a condição proposta? Decisões tomadas pela maioria, decisões corretas, né? Decisões corretas que são tomadas pela maioria. Então, se a gente pegar aqui, decisões corretas, o X e o Y, X e Y decidem corretamente com probabilidade de 80%. Então, a probabilidade do X é 80%, a do Y é 80%, e a do Z, Z decide corretamente em metade das vezes. Então, se é metade das vezes, a chance dele responder corretamente é de 50%, a chance dele acertar. Beleza? Se as decisões corretas têm essas probabilidades, as decisões incorretas têm 100 menos essas probabilidades, concorda? Então, a probabilidade do X tomar uma decisão incorreta é 100 menos 80, 100 menos a decisão correta, então é 20%. Para o Y também é 20% e para o Z, 100 menos 50, 50%. Não é? Aí, o problema fala, as decisões são tomadas pela maioria. Quando ele fala maioria, isso dá a ideia de que a decisão vai ser tomada, se são 3 analistas, quando 2 ou 3 deles decidirem corretamente, né? Então, decisões corretas pela maioria, quando ele fala isso, ele indica que precisam existir 2 ou 3 decisões corretas, né? A maioria, né? Isso nos dá as seguintes possibilidades de decisões corretas versus incorretas. Você tem 3 analistas. Você tem a chance, você precisa de ter 2 ou 3 decisões corretas. Considerando primeiro as possibilidades para 2 decisões corretas. Se o primeiro e o segundo analistas decidirem corretamente e o terceiro incorretamente. Então, a chance do primeiro decidir corretamente, 80% do X, não é? Vezes e o segundo também decidir corretamente, 80%, vezes a chance do terceiro, do analista Z, responder errado, 50%. Beleza? Então, essa é a primeira condição. Só que pode ser que não seja o primeiro e o segundo que decidam corretamente. Pode ser que seja o primeiro e o terceiro que decidam corretamente e o segundo decida incorretamente. Então, eu tenho que considerar outra possibilidade, por isso eu somo, né? Então, pode acontecer isso ou isso, né? Nessa segunda possibilidade, o X vai decidir corretamente, 80%, e o Y vai decidir errado, incorretamente, 20%, e o Z vai decidir corretamente, 50%, né?
Ou também pode ser que o x decida incorretamente. Então, no caso, o x decidindo incorretamente, a probabilidade disso acontecer de 20%, vezes o y decidir corretamente, vezes 80, vezes o z correto, z 50%. Então, aqui eu considerei as três maneiras em que dois dos três analistas decidem corretamente. Mas também pode ser que os três acertem, né? Então, ou a chance dos três acertarem é 80% vezes 80% vezes 50%. Beleza? Só a gente resolver isso aqui que a gente vai ter a probabilidade final, não é? Eu gosto de resolver como fração. Se você tiver mais facilidade de resolver fazendo continha com os números decimais, não tem problema nenhum, ok? Vai do jeito que você achar mais fácil. Então, 80% vezes 80% vezes 50%, mais 80% vezes 20% vezes 50%, mais 20% vezes 80% vezes 50%, mais 80% vezes 80% vezes 50%, né? Então, porcento é dividido por 100. Se eu simplificar essas frações, 80 sobre 100, corto esse zero com esse zero, sobra 8 décimos, divido tudo por 2, vai dar 4 quintos. Então, sempre que tiver 80 sobre 100, eu coloco 4 quintos. 50 dividido por 100 dá, corta esse zero com esse zero, 5 décimos, divide tudo por 5, 1 meio, né? E outro diferente, 20 sobre 100, corto esse com esse, vai dar 2 décimos, é igual a, simplifico por 2, 1 quinto. Então, essas frações todas eu simplifiquei por essas aqui. 4 quintos vezes 4 quintos vezes 1 meio, é mais 4 quintos vezes 1 quinto vezes 1 meio, mais 1 quinto vezes 4 quintos vezes meio, mais 4 quintos vezes 4 quintos vezes meio. Beleza? Resolvendo essa continha, nós vamos ter 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16, 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50. 16 sobre 50, mais 4 vezes 1 vezes 1 dá 4 sobre 50, mais 4 sobre 50 de novo, mais 16 sobre 50. Somando aqui, então os denominadores são iguais, os numeradores basta a gente somar, né? 16 mais 4 mais 4 mais 16 dá 40, então eu vou ter 40 sobre 50. Simplifico, corto esse zero com esse zero, 4 quintos, isso vai dar 4 dividido por 5, 0,8. Então, a probabilidade de o grupo tomar uma decisão correta, né, uma probabilidade que envolve a maioria, 2 ou 3 decisões corretas, é de 0,8, ou seja, 80%. Então, a resposta da questão é a letra E. Ok? Dúvidas? Deixa nos comentários. Essa questão era relativamente tranquila. A questão de probabilidade a gente resolve sempre mais ou menos do mesmo jeito, né? Tem fórmula para resolver também. Eu não gosto de usar porque é uma coisa a menos que é necessário para decorar. Vamos passar para a próxima? Um pouquinho de água para ajustar a garganta. Vamos lá. Essa questão, uma conta de R$1.000 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere o mês comercial, isto é, com 30 dias. Considere também que foi adotado o regime de capitalização composta, juros compostos, para cobrar juros relativos aos 2 meses e que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias. Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi de quanto? Ou seja, mais uma questão envolvendo juros, né? Então, a gente tem a fórmula de juros compostos. Ele fala que foi aplicada a capitalização composta para cobrar os juros. Isso aqui você precisa saber essa fórmula. O montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa, que é I, 1 mais I, elevado ao tempo, né? Então, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, para os 2 meses iniciais, a gente tem o montante, R$1.000, vezes 1 mais a taxa, 3% ao mês, vezes o número de meses, 2 meses. Tem que lembrar, aqui a gente tem 2 meses e 10 dias. Então, a gente tem que calcular primeiro os 2 meses, depois os 10 dias adicionais, beleza? Então, vou ter montante é igual a 1.000, que é o capital. Capital não, é o valor da conta, né? Vezes 1 mais a taxa, que é de 3% ao mês,
elevado aos 2 meses. Que eu vou ter 1.000 vezes 1 mais 3% é 3 dividido por 100 dá 0,03 elevado ao quadrado. 1 mais 0,03 dá 1,03. Então, 1.000 vezes 1,03 elevado ao quadrado, isso vai dar 1.000 vezes 1,0609. 1.000 vezes esse número, é só andar com a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3. 1.060,9. Então, depois de 2 meses, o montante da dívida passou a ser de R$ 1.060,90. Teve juros de R$ 60,90. Só que ainda ele levou mais 10 dias antes de pagar. Para os 10 dias posteriores, foi cobrado juros simples. Ele fala aqui, ó, em seguida aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar os juros relativos aos 10 dias. Né? Então, tem que ler o problema com atenção para ver esses detalhes. Então, no caso de juros simples, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que a taxa não vai ser de 3%. Por quê? Porque 3% ao mês e a gente está falando de 10 dias. Então, não posso aplicar a taxa ao mês, eu preciso aplicar a taxa em dias. Então, considerando que é 3% em um mês, ou seja, em 30 dias, em um mês comercial, basta eu dividir 3% pelos 30 dias, que eu vou saber qual vai ser a taxa de juros por dia. Né? Então, em um dia, 3 dividido por 30 dá 0,1%. Então, a taxa de juros por dia é de 0,1%. Sabendo qual que é a taxa de juros por dia, eu posso aplicar nessa fórmula. Então, os juros vai ser igual ao capital. Qual que é o capital? Depois de 2 meses era de R$ 1.060,90, né? R$ 1.060,90. Era importante lembrar disso. Não era o capital lá do primeiro mês, porque já tinha passado 2 meses e ele não tinha pago a conta, né? 1.060,9 vezes os juros, 0,1%, vezes % ao dia, vezes 10 dias. Né? Então, 1.060,9, 0,1%, 0,1 dividido por 100. Isso dá 0,001 vezes 10. Né? Se eu multiplico aqui por 10, eu ando com essa vírgula uma casa para a direita, vou ter 1.060,9 vezes 0,01. Isso vai dar, ando aqui, multiplicar por 0,01, andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Né? Então, eu vou ter 10,609. Né? Então, o tanto que ele pagou depois de 2 meses e 10 dias, ele pagou R$ 1.060,90 mais os R$ 10,61, 609. Né? Então, aqui eu tenho o montante completo, aqui eu tenho só os juros, só somar um com o outro. Né? Então, ele pagou R$ 1.060,90 mais 10,609, isso vai dar R$ 1.071,509, que é igual, se eu arredondar aqui, R$ 1.071,51. Se a conta era, então, de R$ 1.000 lá no início do mês, os juros foram de quanto? Quanto que ele pagou a mais? Ele pagou a mais R$ 71,51. Resposta da letra D. Beleza? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos passar para a última questão desse concurso do Banco do Brasil. Essa última questão era ótima, não precisava nem fazer conta, só raciocinar. Em um período no qual a inflação acumulada foi de 100%, R$ 10.000 ficaram guardados em um cofre, ou seja, não sofreram qualquer correção. Nessas condições, houve uma desvalorização dos R$ 10.000 de quanto? Bom, bem tranquila essa questão, é uma questão que a gente pode pensar até no nosso dia a dia mesmo, né? Então, se suponha que durante esse período, né, no início desse período, fosse possível comprar um produto que custava X reais, né? Depois do período citado, a inflação foi de 100%. Se a inflação foi de 100%, esse produto que custava X, agora ele não custava mais X, ele custava X mais a inflação, X mais 100% vezes X.
beleza? Então, depois do período citado, esse produto teria passado a custar quanto? X, que era o tanto que ele custava, mais o valor da inflação, 100% de X. 100% é 100 dividido por 100. Simplifico aqui 0 com 0, vai dar 1. Né? Então, vou ter X mais X. X mais X dá 2X. O que isso significa, gente? Significa que o produto que eu comprava por X, agora está custando 2X. O produto está custando o dobro do preço. Entendeu? Então, depois do período citado, o produto passou a custar o dobro do preço. Assim, se eu tenho o mesmo valor do período inicial, porque eu guardei o meu dinheiro dentro do cofre, ele não rendeu nada, então eu continuo com o mesmo dinheiro. Com esse mesmo valor, eu não compro mais aquele produto que custava X. Se antes eu comprava aquele produto com o dinheiro que eu tinha, agora eu consigo comprar quanto do produto? Consigo comprar só a metade do produto. Por quê? Porque o valor do produto dobrou. Então, se você tem o mesmo valor do período inicial, é possível comprar só a metade do produto. Por quê? Porque o produto agora custa o dobro do preço. Assim, a desvalorização do seu dinheiro é de meio. Seu dinheiro passou a valer a metade. Por quê? Porque as coisas agora custam o dobro. Entendeu o raciocínio? Tinha que raciocinar assim. Era só ver. Se o produto passa a custar o dobro, o seu dinheiro vale a metade. Beleza? Então, a resposta da questão seria a letra B. Ok, pessoal? Então, essas foram as questões da prova de matemática desse concurso do Banco do Brasil para escriturário. São questões bem elaboradas que envolvem principalmente probabilidade, porcentagem e juros, né? E não tem que decorar muitas fórmulas, não. Ao contrário de outros concursos, esse aqui é um concurso que, pelo menos essa prova, tinha mais era que raciocinar mesmo, mais raciocínio lógico. Eu acho até uma prova mais tranquila de se fazer, porque você não precisa decorar muitas coisas. Ok, pessoal? Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários do vídeo. Se tiver curtido, deixa o joinha, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar as novidades, a divulgação da correção de outras provas, beleza? Mas é isso, até a próxima!